Olá, amigo e amiga do Facebook, amigo e amiga do YouTube, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, é sempre bom, uma alegria poder falar com você. Hoje estamos encerrando aí a série Concertos, depois de dois temas bem interessantes. Nós hoje estaremos falando sobre primeiro concerto e gostaria que você ficasse até o final, pois teremos a oportunidade de aprender mais de Jesus Cristo. Sabe, querido amigo, querida amiga do Face, querido amigo e querida amiga do YouTube, é sempre bom nós falarmos da Palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma, a Palavra de Deus ela tem uma importância muito grande na vida de todo ser humano. Ela molda a nossa vida e nos direciona para aquilo que é de melhor, que é a vida de Jesus Cristo. E nessa noite, no último assunto da série, eu espero que Jesus Cristo fale ao seu coração de uma maneira extraordinária e que de uma maneira especial o poder de Deus venha falar contigo. Sabe, querido amigo, querida amiga do Facebook, querido amigo, querida amiga do YouTube, é sempre bom, maravilhoso nós desfrutarmos da graça maravilhosa de Jesus Cristo. Sabe, sem a graça, sem Jesus, eu e você não somos nada. E é sempre bom, extraordinário, termos essa plena certeza do amor extraordinário de Jesus Cristo. E neste momento, para nós iniciarmos esta programação, eu tenho a alegria e a satisfação de convidar a Vivian, a jovem Vivian, para cantar e louvar o nome do Senhor. E você que está aí no seu sofá, quem sabe no seu carro ou em qualquer ambiente onde tem a internet, onde você tem o YouTube, onde você tem o Facebook, que você possa neste momento ser abençoado por essa música para a honra e glória do nosso Deus. Sobre mim, tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Infinito é ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito é ousado amor de Deus. E inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim.
derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Muito bem, que legal, né? Que maravilhoso ouvir essas duas jovens cantando. Na realidade eu falei Vivian, mas é a Vivian e a Giovana, são duas irmãs. Eu fui aqui meio que trapaceado aqui pelo pai delas, tá? Brincadeira, tá, gente? Mas olha, é sempre bom poder a gente ver jovens, a juventude da igreja, juvenis, adolescentes louvando ao Senhor. E ver aí a Vivian e a Giovana cantando, louvando a Deus, é de grande importância para a comunidade aqui de Pirassununga e para você que está aí assistindo. Quero mandar um alô especial aí aos amigos e irmãos que frequentam a igreja da Zona Norte da cidade, aqui em Pirassununga, a igreja central de Pirassununga, de onde está saindo aqui essa transmissão, aos irmãos queridos e amigos lá de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira Central e Cristo Redentor, ambas igrejas em Porto Ferreira. Olha, muito obrigado pela participação de vocês, e a você, amigo, que está no estado de São Paulo, espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, tendo a oportunidade de participar aqui dessa gravação. É sempre bom. Muito obrigado por sua participação. Sabe, eu quero aqui falar para algumas pessoas. Nós temos aqui a Mariane Mota. Mariane Mota é lá de Santa Rita do Passa Quatro. Inclusive hoje eu estive lá na sua casa, né? A gente passou fazendo umas visitas lá em Santa Rita, e o Cristiano. Deus abençoe você, Mariane, sua família, seus filhos. Laudícia Pereira. Laudícia Pereira, ela é daqui de Pirassununga, né? Pirassununga Central. E Laudícia é uma pessoa muito especial aqui na igreja. Nós queremos louvar a Deus por seu trabalho, seu talento, sempre servindo aqui. Temos também a Zuleika de Paula. Deus abençoe você, Zuleika. Esteja aí presente. E você aproveite o seguinte, convide mais amigos para estar conosco. Chame aí para... Nós vamos começar agora. Temos a Silvana Lizanco. Obrigado, Silvana, por sua audiência, a sua participação. Fique conosco até o final. Temos aqui a Adriele Emerick Cordeiro, né? A Adriele é a mãe dessas duas jovens que acabaram de cantar aí. A gente agradece, muito obrigado. Temos também Eric conosco. Zuleika de Paula, obrigado pela participação de vocês. E é sempre bom ter a companhia de amigos, né, queridos, seja aqui do estado de São Paulo, qualquer lugar do Brasil ou de outro país também. Obrigado. Hoje nós temos a oportunidade de, através da internet, nos conectarmos com o mundo. E é sempre bom podermos nos conectar através da palavra de Deus. Isso que é o mais importante. Muito bem. Eu quero nesse momento me dirigir a você, diretamente agora no contexto de oração. Quero pedir a você agora, onde você estiver, com toda a reverência, que você possa fechar os seus olhos e juntos possamos agora neste momento orar e pedir a bênção de Deus para que a palavra dele fale ao nosso coração. O assunto de hoje é muito importante,
Todos os assuntos que falamos aqui, muito importante, porque nós estamos falando sobre justificação pela fé, a aliança, os concertos. E hoje nós iremos tratar sobre o primeiro concerto. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar neste momento falando para amigos e amigas do Facebook e também do YouTube. E que essas pessoas possam, de uma maneira especial, aprender de Deus. E que a palavra do Senhor alcance os corações. Obrigado, Deus, por tudo. Derramai teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Ilumina-nos nesta noite, através da palavra do Senhor, que o poder do Espírito Santo esteja com cada amigo e amiga que está assistindo agora esta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero que você agora esteja atento comigo. Juntos agora nós iremos participar. Aí na sua tela, imagine que você está assistindo aí agora. Você está assistindo agora, vendo aí uns caracteres hebraicos, tá correto? Vocês estão vendo aí, a palavra escrita aí quer dizer berit. Berit quer dizer concerto, aliança, pacto, né? Berit no sentido de compromisso, aliança. Por exemplo, uma pessoa quando casa, né, o seu cônjuge ali, eles estão contraindo o berit, a aliança, o concerto, o pacto, o compromisso. E berit, no contexto da palavra de Deus, dentro do assunto que nós estamos falando, é a forma a qual Deus lidou com suas criaturas no contexto de concerto, tá bom? E hoje, o assunto dessa noite é primeiro concerto. E o primeiro concerto, de repente você está perguntando, como o primeiro concerto? E nós vamos chegar lá, nós vamos explicar para você detalhadamente. Quem sabe você que esteja aí acompanhando toda essa série nos 4 domingos, está aí mais familiarizado. E se de repente você chegou hoje pela primeira vez, nós vamos sim, em algum momento, dar uma recapitulada para que você tenha uma melhor compreensão. Mas abra sua Bíblia em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1. De acordo com a teologia, os estudiosos, essa carta ou a epístola é atribuída ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu o livro de Hebreus. Alguns sugerem ser Paulo, o autor de Hebreus. Então vamos imaginar que seja Paulo, o autor de Hebreus aqui. Então o apóstolo, capítulo 9, verso 1, ele está dizendo algo interessante para nós. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, por favor, abra a palavra. E vamos estudar a Bíblia, deixar a palavra de Deus falar no seu coração. Hebreus 9:1 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Interessante, nós falamos aqui do concerto universal, novo concerto e primeiro concerto. E aqui Paulo está falando nesse sentido desta aliança, a primeira aliança. O problema não era o concerto em si, mas os indivíduos. Deus os achou defeituosos por não terem perseverado em sua aliança. Então, o problema não estava na aliança em si, no concerto em si, mas o problema residia no ser humano. Deus fez o pacto com o ser humano e o ser humano descumpriu este acordo. Isso é muito interessante. E nessa noite, você vai compreender justamente isso. Muito bem, eu quero dizer para vocês, a expressão velho concerto ou velha aliança, ela aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. E eu quero ler essa passagem com você na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, essa sim, sem dúvida, é atribuída ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu ali a sua carta, né? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Você que tem a sua Bíblia em mãos, vamos lá, o seu celular, o seu tablet, abra a Bíblia. Ou você pode acompanhar também na tela aí do seu computador, do seu celular, onde você está assistindo a esta programação, que você, de uma maneira especial, possa aprender, tá bom, da palavra de Deus. Vamos lá. Segunda carta a Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim:
Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até ao dia de hoje, isso Paulo se referindo aos dias dele ali, no contexto, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Muito bem, aqui é interessante o que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo, quando se expressa aqui, essa expressão velha aliança ou velho concerto, e que aparece uma única vez, ele está se referindo a um corpo de literatura, isto é, ao Antigo Testamento, especificamente aos livros de Moisés. Tá bom? Então, essa expressão velha aliança não se aplica a um concerto, a um relacionamento de concerto entre Deus e o ser humano, mas a um corpo de literatura e particularmente aos escritos de Moisés. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: nesse contexto, e aí a gente agora precisa se situar bem para não haver uma certa confusão. Então, se o termo velha aliança ou velho concerto aparece única vez, somente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ali, nós acabamos de ler, e se refere não a um concerto entre Deus e o homem, mas a um corpo de literatura. E neste corpo de literatura está contido, ou estão ali contidos, os três concertos. E nós queremos agora, neste momento, falar acerca desses três concertos. E eu queria relembrar os três concertos, especificamente os dois que nós falamos anteriormente, e o que nós estamos falando agora, neste momento, para que você compreenda melhor. Muito bem. No domingo retrasado, nós falamos do concerto universal. E o que reside o concerto universal? E eu quero que você abra sua Bíblia, vamos recapitular. Quem sabe eu esteja falando agora para um amigo e uma amiga que pela primeira vez está aí assistindo a essa live. E eu gostaria de explicar esse concerto universal. O que é essa aliança universal? Que seria? Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 17. Gênesis 2, 15 e 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De repente você pode estar perguntando, mas onde está a palavra concerto? De fato, o termo concerto ou aliança não aparece nesses versos. Tá? Mas aqui, o que Deus está colocando para o ser humano é uma prova, é um acordo. Olha, se vocês permanecerem firmes, vocês viverão. Mas, se pelo contrário, vocês transgredirem esta ordem que eu estou passando para vocês, vocês morrerão. Essa era a condição. Então, em que está baseado o concerto universal? E aqui eu quero me dirigir a você. O concerto universal, ele está baseado estritamente na obediência. Então, Adão e Eva, ali no Éden, sendo perfeitos, eles não conheciam o pecado. Deus colocou um padrão de justiça ali, uma lei, para que eles fossem fiéis. E eles poderiam sim, através da obediência, cumprirem o concerto universal, que foi dado à raça humana, aos nossos primeiros pais. Correto? Muito bem. Mas sabemos que eles não cumpriram o concerto. E aí surge o quê? O novo concerto. E o novo concerto? O que seria o novo concerto? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. O que seria então o novo concerto? Gênesis 3,15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás
o calcanhar. Amigo, amiga do Facebook, do YouTube, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ai do ser humano se não fosse o novo concerto. O novo concerto, ele é baseado na justificação pela fé. E o novo concerto foi a provisão que Deus deu para que o homem não pudesse ser destruído eternamente. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus, ali no Éden, através do Cordeiro que foi morto, imolado, e ali representando a Jesus que viria muito tempo depois, naquele momento, Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim, cada filho que nasceu a partir da descendência de Adão, havia a expectativa de ser o Redentor, o Messias, a semente. Sabe, amigo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, morreu, ele sendo a semente, ele esmagou a cabeça da serpente, o inimigo de Deus, o causador do mal. E aí, dentro desse contexto, concerto universal, o homem vacilou. O novo concerto, Jesus veio na cruz do Calvário e resgata o homem. E através de Cristo, você e eu, voltamos a um relacionamento de obediência a Deus. Então, para que serve o concerto universal? O novo concerto. O novo concerto nada mais é a oportunidade, a forma que Deus encontrou para que você e eu, através de Jesus Cristo, pudéssemos cumprir o concerto universal, voltarmos à obediência, entendeu? Então, quem é que cumpriu o concerto universal? Jesus, o único capaz. Foi somente Jesus quem cumpriu o concerto universal. Muito bem, falei para você, concerto universal, novo concerto, e hoje estamos aqui falando sobre o primeiro concerto. E o primeiro concerto é baseado em quê? Num corpo de literatura. Correto? Que nós acabamos de ler. Lemos dois textos. Hebreus 9:1 e 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Especificamente, o primeiro concerto está ali dentro do contexto dos livros da lei. Dos livros que Moisés escreveu. E dentro desses livros, desse corpo de literatura, é encontrado ali os 3 concertos. Concerto universal, novo concerto e primeiro concerto. Muito bem. O sistema sacrificial foi uma representação, tá, visível de que Deus cumpriria sob o novo concerto, tá? Ou seja, o novo concerto ajudou Israel a compreender a graça e a fé. Então, o que acontece? Quando Israel começa ali no deserto e ele recebe as instruções através de Moisés, o cordeirinho, e eles matavam, eles imolavam aquele cordeiro. O primeiro concerto mostrava para eles, de forma pedagógica, que haveria de vir o Redentor, aquele que causaria a justificação, né, na vida de todo ser pecador que entregar a vida a Jesus. Então, toda vez que um israelita pegava um cordeirinho, iam até o santuário, e aquele cordeiro era imolado, pela fé, ele estava pedindo perdão dos pecados, e ele estava entendendo que uma criatura, né, estava morrendo no lugar dele. E aquela criatura representava a pessoa maravilhosa de Jesus. É claro que, dentro desse contexto do processo dos sacrifícios, os sacrifícios eles eram imperfeitos. Tanto é que quando Jesus Cristo, naquela sexta-feira, ele morreu, entregou a sua vida, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação do véu. Então, naquele momento, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu para que todo ser humano que nele cresce fosse salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, amigo e amiga do Facebook, a essência do novo concerto é a santificação unicamente através da fé.
Deus não substituiu o primeiro concerto pelo novo, pois o primeiro foi apenas um ritual emblemático. Então, toda vez que as pessoas falam que no contexto da velha aliança está se referindo a um corpo de literatura e não a um concerto que Deus tenha feito com o homem. Deus só fez 3 concertos com a humanidade. Concerto universal, baseado na estrita obediência. Novo concerto, baseado na justificação pela fé em Cristo Jesus. E o primeiro concerto, que foi baseado num corpo de literatura. Então, isso que vocês precisam entender bem isso aqui. Tá legal? Então, o primeiro, ele não substitui a velha aliança. Porque o que acontece? O novo concerto, por que ele é chamado novo? Porque ele foi dado para seres pecadores. Ele não havia sido ofertado a ninguém. Então, quando Deus, por exemplo, fez o concerto universal, o intuito era que Adão e Eva fossem fiéis. E se eles tivessem sido fiéis, não tinha a necessidade de haver o novo concerto. E aí o que acontece? Por eles terem transgredido, surge o novo concerto. Que a princípio no Éden, um cordeiro morreu, e aquele cordeiro morto, Deus pegou aquele cordeiro, tirou a pele daquele animal, e fez roupas, revestiu o casal ali, Adão e Eva, e aquelas roupas simbolizavam, representavam a justiça de Cristo, que na cruz do Calvário, ao verter o sangue, e aquele que aceitar o sangue de Jesus, está recebendo a justiça de Deus, e não a sua própria justiça, porque o ser humano pecador, ele não tem justiça própria, e o ser humano pecador sem Jesus, é impossível dele cumprir a exigência do concerto universal. Deu para compreender? Porque o concerto universal é baseado na obediência, e o homem sem Jesus, ele não é obediente. Então, qual é o objetivo da graça? Qual é o objetivo da morte de Cristo? Fazer com que o ser humano se volte a obedecer a Deus. E aí, nesse contexto, eu quero dizer para você o seguinte: aqui está o propósito de Deus, que é restaurar no homem a imagem do seu Criador. E como que vai restaurar a imagem de Deus no ser humano? Através da pessoa de Jesus. Mas uma vez que a pessoa aceita Jesus, ele agora está livre de obedecer? De maneira nenhuma. Pelo contrário, todo ser humano que compreendeu a graça, todo ser humano que entregou a vida a Cristo, automaticamente ele se volta à obediência ao Senhor. Porque é isso que Deus quer. Quando a restauração da imagem de Deus no homem é fazer com que o homem volte àquilo que ele era no Éden. É claro que nesta terra isso não será uma realidade. No entanto, a Bíblia fala da volta de Jesus. E a volta de Jesus haverá transformação. E no novo mundo que Deus criará, o novo céu e a nova terra, o ser humano será como Adão e Eva antes do pecado, sem nenhuma maldade, sem nenhum pecado. Perfeitos. Glória a Deus por isso. Sabe, amigo e amiga do Facebook, vivemos num mundo mau, num mundo terrível. Ontem, por exemplo, a notícia que saiu em todo o Brasil foi de uma amiga grávida, uma senhora que estava grávida, e uma outra amiga dela, invejosa, foi e armou uma cilada. Essa pessoa havia perdido o bebê, as duas haviam engravidado na mesma época, e eram muito amigas. Só que uma delas perdeu o bebê. E aí traçou um plano, ela criou uma barriga fictícia, enganando as pessoas, e quando a amiga estava próxima para dar à luz, o que ela fez? Ela enganou, levou para um local desconhecido, e ali acabou tirando a vida dessa jovem, e com requintes de crueldade, ela pegou um estilete e tirou o bebê do ventre daquela mãe. Que situação difícil. Sabe, amigo, esse é o mundo mau que a gente vive. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. O pecado causou no ser humano algo assim que fez dele um bicho, vamos assim dizer. Um ser humano capaz de friamente, de forma
enganadora, né, na falsidade, levou uma amiga e causou este mal. E tantos outros acontecem. Esse é um caso que a gente está vendo. E tantos outros que a gente ouve e já ouviu por aí. O pecado deslustrou a imagem de Deus no homem. E o ser humano, sem Deus, ele é capaz de fazer as piores atrocidades. E por isso Jesus Cristo veio, através do novo concerto, restaurar no homem a imagem e semelhança de Deus. E uma vez que você e eu aceitamos a Jesus, e agora esse aceitar a Jesus nos leva de volta à obediência, para fugirmos da transgressão, fugirmos do pecado, fugirmos da maldade e buscarmos a santidade em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Esse é o ideal de Deus, tá bom? Porque aí o novo concerto faz com que eu e você, à medida que nós aceitamos a Jesus, nos voltemos a um relacionamento com Cristo. Tá bom? Isso que é o mais importante. Sabe, amigo, amiga do Facebook, o velho concerto. A falta que Deus encontrou em seu povo foi que o povo tentou cumprir os termos do concerto no Sinai, aderindo aos termos requeridos pelo concerto universal. Perfeita obediência, que somente pode ser cumprida por seres santos. Qual foi o problema de Israel? E qual está sendo o problema nosso hoje ainda? O mesmo de sempre. Tentar ser obediente, perfeito, cumprindo a exigência do concerto universal que foi ofertado para seres santos sem pecado, e nesse contexto de seres pecadores, tentar agora alcançar a salvação pelo mérito próprio da obediência. E é isso que os fariseus fizeram. E Jesus condenou essa prática. Sabe, amigo, amiga, eu quero dizer para você, sem Jesus não somos nada. Ai de nós se não for Cristo. Será que eu estou falando para alguém que está tentando viver a vida cristã de uma forma exclusiva e achando que por si só conseguirá alcançar a salvação? Que a santidade que Deus exige, você, um ser pecador, vai conseguir cumprir o concerto universal que foi ofertado para seres santos? Amigo, se você que está aí neste momento assistindo, acha que pode ser santo somente por você mesmo, você está dizendo que não tinha necessidade de Jesus ter vindo aqui, porque você consegue cumprir aquilo que Adão não conseguiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é o suficiente. Jesus é o maravilhoso, é o poderoso, é a graça, é o presente de Deus para mim e para você. A experiência, por exemplo, do bezerro no Sinai, mostrou ali para Israel, que Deus não somente era o seu libertador, né, libertando ali da escravidão egípcia, como também era o libertador da escravidão do pecado. Ou seja, enquanto Moisés subiu ao Sinai para pegar as tábuas, o povo lá embaixo havia construído um bezerro, um Deus. E ali eles estavam de forma própria dizendo o seguinte: nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de um Salvador. Nós mesmos aqui temos a condição de resolver isso para nós. Vamos criar um Deus para nós mesmos. Sabe, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Isso é o que a humanidade tem feito. Criado deuses para substituir o nosso Deus. Ah, amigo, se você está tentando alcançar a salvação por você mesmo, se você acha que você é perfeito, melhor do que os outros, se você entende que não precisa de um Salvador, amigo, eu quero dizer para você, toma uma atitude, se arrependa e permita Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, repetidamente Israel se voltara para tentativas de obter justiça através de obras meritórias. O ser humano, ele tenta muitas vezes alcançar os méritos da salvação por si próprio. E aí está e onde reside o grande problema. Sabe,
Justificação pela fé não é incompatível com obediência. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Porque o indivíduo salvo, ele é obediente ao Senhor. E através do Espírito Santo vem a santidade. A prática da religião, a prática da fé, ela é importante para a vida cristã do ser humano. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sem Jesus, tudo é em vão. E neste momento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir mais uma música. E espero que você, de uma maneira especial, venha confiar plenamente no Senhor e entenda o que Deus tem para você. Mas iremos neste momento ouvir mais uma música e que essa música fale ao seu coração e que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida. Enquanto eu sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender, e no meu coração carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão, o mundo quer aplauso, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você e eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque só peço que venhas e que olhes pra mim, pois sei que o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Amém. Muito bem. Neste momento, eu gostaria de falar com você. Quero agradecer a Vivian e a Giovana por essa música. Mas eu gostaria que, de uma maneira especial, Deus falasse ao seu coração. Nós estamos aqui encerrando esta série, a série Concertos, e eu espero que, de uma maneira especial, Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês.
Atualmente, nós somos deixados com um único conserto. E de repente você poderia perguntar: pastor, desses 3 consertos, que conserto nós estamos hoje, né? Foi deixado para nós. Nós estamos vivendo em que conserto? Universal, novo, primeiro? Eu quero dizer uma coisa para você. O conserto que está em vigor e que está valendo para mim e para você, para todo ser humano, enquanto houver tempo de graça, é o novo conserto. Aquele conserto que foi dado para Adão e Eva, ali no Éden, quando eles transgrediram a lei de Deus, quando eles quebraram o conserto universal, e ali estavam fadados para morrer, Deus, na sua infinita misericórdia, ao invés de decretar a morte e o fim daqueles seres humanos, até porque o termo aliança, conserto, berit, como a gente trabalhou explicando para vocês, dizia que um indivíduo que descumprisse a parte do conserto, ele sim deveria ser morto. Só que Deus, ele não matou Adão, ele não matou a Eva. Um animalzinho morreu no lugar deles. E aquele animal representava Jesus Cristo, a semente, o Filho de Deus, o Messias, que na cruz do Calvário viria a morrer por mim e por você. Ah, amigo, nós estamos sob o novo conserto. Se você está pensando em viver o cristianismo na base do conserto universal e achando que você pode ser perfeito, eu quero dizer que você tem uma natureza má, você tem uma natureza pecaminosa, como eu. E se não for o Espírito Santo, se não for a razão de Deus para cuidar de nós, nós somos capazes de fazer as piores coisas dessa vida. Então, enquanto a gente viver nesse mundo de pecado, nós corremos riscos de vacilarmos com Deus. Então, por isso, nós não temos a condição de, como pecadores, cumprir as exigências do conserto universal que foi ofertado para seres santos, sem pecado. E o único capaz de fazer isso foi Jesus. E aí, sabe o que eu gostaria de dizer para você? Entregue a sua vida a Jesus. Porque quando você entrega a vida a Jesus, a vida de pecado fica para trás. Você se arrepende dos pecados, você tem a consciência do pecado, você tem a consciência da transgressão. E agora você entra num novo relacionamento com Cristo. E esse novo relacionamento com Cristo, ele te traz de volta ao quê? A obediência. E a obediência gera a santificação para a sua vida. Ah, amigo, não há incompatibilidade entre graça e lei. Não há. A má compreensão do que é velha aliança, nova aliança, é que tem gerado problemas. Mas quando você compreende que velha aliança está no corpo de literaturas, especificamente os livros de Moisés, o qual contém os 3 concertos, isso fica fácil para você compreender. Sabe por quê? Porque o novo concerto foi dado desde o Éden. Na cruz ele foi ratificado, porque cada israelita que matava um cordeirinho, aquilo era um ritual emblemático que apontava para Jesus, que apontava para a cruz. E na cruz do Calvário, Jesus ratifica, sela a salvação para todo aquele que creu, inclusive o judeu que matou o cordeiro, que levou no santuário, diante do sacerdote, diante do sumo sacerdote, e que pela fé ele acreditou, assim como Abraão fez. Ele foi salvo pelo que Cristo fez na cruz. Ah, amigo, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Permita Ele ser o Senhor da sua vida, porque as coisas ficarão mais fáceis, inclusive obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu gostaria que você fizesse um pacto com Deus. Se eu estou falando para você que está afastado da igreja, falando para você que não está vindo da igreja, quem sabe na pandemia você está bem e pode vir à igreja, talvez esteja chateado, ou esteja magoado, talvez esteja precisando perdoar. Perceba o que Jesus fez na cruz por você e por todo ser humano.
Só estou falando para você que fez alguma coisa grave. Quem sabe está correndo da polícia pela besteira que fez. Está correndo de alguém, uma bobeira que você fez. Eu quero dizer que você precisa encarar a realidade do seu pecado, se render a Jesus. Ele é o único suficiente Salvador e a única solução para a sua vida. Que Deus derrame a bênção sobre a sua vida. Espero que a graça de Jesus inunde o seu coração e que leve você de volta a obedecer ao Senhor, obedecer à lei dele e ser um santo e uma santa através do Espírito Santo. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de falar ao amigo e amiga do Facebook, amigo e amiga do YouTube. Que a graça do Senhor esteja na vida de cada um. Que essa mensagem tenha alcançado o coração de pessoas e que venha alcançar aqueles que vierem assistir depois. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor por esta série que nós estamos encerrando hoje. A série Concerto, a série Aliança. Que tenha ficado no coração das pessoas e que elas possam ter compreendido de fato o que é a justificação pela fé, o que é a salvação. Salvação não é obras meritórias, salvação não depende de seres pecadores em cumprir a exigência da lei que foi ofertada a seres santos, mas seres pecadores em se render a Jesus, o único que foi capaz de cumprir a exigência do concerto universal. Oh meu Deus, ajuda-nos a compreender isso e sermos fiéis ao Senhor, obedecermos ao Senhor e permitirmos que o Espírito Santo nos torne santos e nos volte, ó Deus, faça com que nós sejamos a imagem e semelhança do Senhor, o propósito de Deus nesta terra. Foi para isso que Jesus veio. Abençoe o amigo e amiga que está assistindo. Abençoe a todos nós. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.